Vem pra cá e vai estar aqui. São 19, prazer. É jovem o técnico. Eu pensei que já tá acabado, mas é novo. É isso, rapaz. Eu pensei que era um técnico de 60, 70 anos. Técnico jovem, graças a Deus. É um menino, né, rapaz? É da minha idade, rapaz, ele. A sua? É da minha idade. Você me dá quantos anos? Me dá quantos anos, Vanderlei? Mais ou menos. Você? Eu vou dar uns 80. Não faça isso não, porque eu já tenho 59. Com 80 vai dar 139. Vamos lá, então. Você vê como o senhor que a idade do Bruno era a sua idade quando você começou a narrar. Quando eu joguei futebol, eu vou fazer o Museu Bruno, que meu currículo daqui a pouco eu passo pra ele. Eu fui um grande jogador de futebol. A sorte, pra minha infelicidade, não pintou uma seleção brasileira. Agora vamos lascar aqui. Todo o arquivo guardado, arquivo vivo de imagens, coisa assim, teve um incêndio, pegou fogo e aí perdeu-se tudo. Infelizmente, a única prova que eu tenho morreu. Que era o Lautinei Perdigão. Rapaz, pare com isso, respeita a memória do Lau. Fazer o que se o cara morreu? Você jogou lugar nenhum, o Lorotino. Você quer colocar o Lautinei no. Vamos ler os comerciais das nossas nas. Bora, gente. Olha, vamos falar da Morada Construção? Vamos falar da Morada porque ela está com toda a loja em 12 vezes no cartão. Vai construir, vai reformar sua casa? Então vá antes na Morada. São 3 lojas para melhor atender toda a região. Morada Home Center, Morada Rua Brasília, Morada Rua 30. Você vai entrar porque a Morada é sua. A Batatas Frais Coringa, crocante e saborosa, sabor tradicional, churrasco e cebola e salsa. Frais Coringa, batata que você pode levar para o churrasco, dividir com os amigos na praia, levar para o futebol, uma sessão de filmes e também agradar a garotada na hora do lanche. Seus momentos ficam mais gostosos com Frais Coringa, a batata que quem come pede mais. Se o Coringa tem a batata, também tem o refresco Coringa. Movimenta a sua sede com o melhor e mais gostoso refresco do Brasil. Um produto genuinamente anapiraquense. Refresco é Coringa. A Regis Autopeças, tudo em peças para o seu carro você encontra em Regis Autopeças, representante dos pneus Continental para Arapiraca e para toda a região. A Rua São Francisco, 293, Ouro Preto, Arapiraca. Atende pelo 3521-5942 e também pelo 99961-3840. Vamos falar da Comercial MB, distribuidor de material elétrico e hidráulico, conta com ampla variedade de marcas como Tigre, Watiza, Simes, Vegastec e Maxtil para construção civil em Alagoas. Abrange SPDA, energia solar, incêndio. Logo estará com novidades na área de tecnologia. Em Arapiraca, fica na Avenida Governador Lamia Filho 484B, no bairro Jardim Tropical. Já em Maceió, fica na Avenida Cid Scala, número 193, no bairro Poço. Não perca mais tempo, faça uma visita e cotação pelos telefones 8221-239999, no WhatsApp 82966651717. Radar Arapiraca, toda a linha Fiat é na Radar, Avenida Governador Lamia Filho 95, Jardim Tropical. Atende no 3530-2799. Tá na rede, tá tranquilo. Fiat é na Radar. Motoshow Peças, a maior varejista e atacadista de peças de motos de Alagoas. Lojas em Arapiraca, São Sebastião e Igreja Nova. Motoshow Peças, siga o nosso Instagram, @Motoshow AL. Quer economizar e ganhar dinheiro? Vem pra Motoshow. Deixa eu cumprimentar aqui a todos do Cruzeiro, pessoal, a assessoria, Rafael Fênix, o nosso amigo Robson Dias e aqui também o técnico Bruno Monteiro, paraibano, 32 anos, jovem, rapaz. Começou quando a profissão como treinador? Boa noite. Realmente boa noite a todos os ouvintes da 96 FM e a toda a torcida do Estrelado Arapiraquense. Comecei minha carreira entre 20 e 21 anos, com 16 anos, era atleta de futebol no Botafogo da Paraíba, já tinha feito o processo, estava na verdade fazendo o processo de transição para a categoria profissional e ali eu fiz o vestibular, passei para o curso de educação física, onde já tinha em mente futuramente, se não desse certo como atleta de futebol profissional, trabalhar como treinador de futebol. Então aos 16 anos eu já tinha em mente futuramente ser treinador de futebol. Entre 20 e 21 anos comecei a ter a percepção que não chegaria em um nível que eu tinha como objetivo enquanto atleta de futebol. Então comecei de fato nas escolas de futebol, trabalhei com todas as categorias,
sub-3, 5, 7, 9, 11, sub-13, sub-15. Foi minha primeira categoria de fato, a categoria sub-15, categoria de competição. Posteriormente trabalhei no sub-17 do Botafogo da Paraíba, trabalhei com sub-19, sub-20 e com 23 anos fiz a migração para o futebol profissional, onde estou seguindo carreira até hoje. Eu acredito que seja um dos mais novos técnicos, não conheço todos, mas do Brasil, porque normalmente o cara desiste da carreira de futebol depois que, né, não tá mais com tanto fôlego, depois dos 35, 36, depende. Foi para você fácil o início? Como é que foi esse início? Porque abrir as portas, geralmente, eu não sei se há uma questão do preconceito, né, com relação ao técnico mais novo, mais jovem. O clube, ao contratar, prefere um cara mais experiente, com mais experiência, com um currículo maior. Você sentiu essa dificuldade ao começar? Como eu falei anteriormente, eu fui atleta, mas não considero que utilizei o ter sido atleta para ingressar no mercado como treinador. Fui buscar qualificação, fui buscar estudos, então o caminho ele é mais longo, o caminho, quando você não foi um atleta de futebol profissional, principalmente um atleta reconhecido, o caminho para você se tornar um treinador, principalmente ir ganhando o mercado, é um caminho mais longo, é um caminho mais extenso e você precisa de resultado. Eu acho que o resultado, principalmente no futebol brasileiro, é quem norteia a qualidade do treinador. Independente do treinador ter conteúdo, do treinador ter hoje uma licença, seja da UEFA, seja da CBF, independente da idade, eu acredito muito na qualificação e nos resultados que eu venho obtendo ao longo do meu processo. E o ano passado você fez um bom campeonato pelo Muricy, foi bastante elogiado. Vitor Hugo, boa noite, Vitor. Esse ano, Guimarães. Esse ano, aliás. Esse ano, exatamente. Ano passado foi o Rio Branco, né? Que o Asa enfrentou o Rio Branco aqui. Isso. Primeiramente, boa noite ao professor Bruno, professor Robson e também ao Rafael, agradecer já aqui a presença dos dois membros da comissão técnica do Cruzeiro aqui no Toque de Bola. Mas, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua, inicialmente, né? Falasse um pouquinho da sua trajetória no futebol para que o torcedor que está ouvindo, o nosso ouvinte, pudesse conhecer mais um pouco do Bruno. Claro, conhece pelo Rio Branco aqui contra o Asa e também pelo Muricy. Mas antes, como é que foi essa trajetória do Bruno até chegar hoje ao Cruzeiro? Vitor, uma satisfação estar falando contigo novamente. Geralmente nós temos trocado ideia ali pós-jogos. Sobre a minha trajetória, como eu falei anteriormente, entre 20 para 21 anos, iniciei nas escolas de futebol do Alto Esporte Clube da Paraíba. Posteriormente trabalhei nas escolas também de futebol do Cabo Branco. Fiz a migração para o rendimento no Celeste, é um clube amador que disputa as competições sub-20. E a partir dessa primeira competição despertei interesse de equipes como o Botafogo. Tivemos um primeiro contato, um monitoramento. Posteriormente recebi o convite para assumir o FEMAR na segunda divisão de futebol paraibano aos 23 anos. Logo após a segunda divisão, Botafogo passou 2 anos me monitorando. Fui para o Botafogo da Paraíba na categoria sub-17. Depois do Botafogo, fui abrir mercado no futebol paulista, mais precisamente no Corinthians de Presidente Prudente. Do Corinthians de Presidente Prudente, cerca de 7, 8 meses de trabalho, despertei o interesse de um grupo de São Paulo, que até então iria assumir o projeto do Humaitá, no Acre. Um clube novo, um clube que tinha ambições e principalmente com a chegada, o aporte desse grupo de empresários que tinha por trás do futebol paulista. Eu recebi esse convite, fui encarar esse desafio no futebol acreano. Depois do futebol acreano, retornei novamente ao Corinthians Presidente Prudente. Voltei novamente para o futebol acreano em 2019. Posteriormente, tive minha primeira oportunidade fora do país, onde fui trabalhar na 6ª divisão do futebol alemão, no TuS Rusk. Voltei ao Brasil para o mercado de Rondônia. Trabalhei cerca de 2 meses no Genos. Ali despertou o interesse do Ji-Paraná, que é o maior clube do estado, onde já trabalhei por 4 oportunidades. Trabalhei no Lusiânia, no campeonato do Distrito Federal, trabalhei no Guarani de Juazeiro, trabalhei no Fosse Luz,
Então já tenho aí um pouquinho aí de estrada ao longo desses últimos anos. Extenso, né? Ô, professor, apesar de, pelo que eu observo, apesar de ser do Nordeste, né, de ser de João Pessoa, mas seus trabalhos mais firmes, mais positivos foram justamente no futebol do Norte, ali naquela região de Rondônia, do Acre, e agora vem para essa oportunidade aqui no Cruzeiro. Inclusive já são tantos clubes que eu acabei esquecendo o próprio Rio Branco, que você tinha mencionado anteriormente, onde foi o trabalho que eu fui muito feliz em aparecer principalmente aqui para o futebol alagoano, onde nós decidimos ali um jogo que valia um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Então já trabalhei praticamente em todas as regiões, exceto na região sul do nosso país. Como é que tem avaliado essas 2 semanas iniciais de trabalho do Cruzeiro nessa pré-temporada, justamente porque o time terá um período muito grande aí até estrear no Campeonato Alagoano? Acredito que 60 dias, mais ou menos aí. Como é que o senhor tem avaliado e como é que vê esse período de sem jogos oficiais? É um período extremamente interessante. No primeiro contato do presidente Natanael, foi um dos pedidos que eu fiz para ele, essa pré-temporada mais longa, assim como eu tive a oportunidade também de fazer no Muricy, porque eu acredito que uma pré-temporada mais longa a gente terá um período para que a gente possa trabalhar de uma forma mais didática possível. O meu trabalho ele é muito complexo de fato, e com esse período acredito que a gente vai ganhar lastro tanto nos treinamentos, desde o primeiro dia trabalhando com bola, trabalhando comportamentos, conceitos. Então já temos aí hoje, salvo engano, a 9ª sessão de campo. Fizemos 6 sessões de trabalhos mais físicos na academia com o Branco. Então já temos hoje aí 15 sessões, teremos aí cerca de 6 jogos treinos para que a gente possa aí ganhar um lastro interessante, para que a gente possa aí fazer uma grande competição tanto no Alagoano, assim também como na Copa Alagoas, que a gente sabe que também dá calendário e é o principal objetivo do Cruzeiro, retornar às competições nacionais no calendário de 2025. Ô, professor, boa noite. Pois não. Pelo que o senhor apresentou, um vasto currículo e vitorioso. E falando especificamente para o torcedor cruzeirense, com esse tempo que o senhor tem de preparação, o que ele realmente pode esperar do Cruzeiro nessa temporada que se aproxima? Uma equipe competitiva, uma equipe equilibrada e, acima de tudo, uma equipe organizada que vai lutar em todos os jogos pela vitória. Isso. Agora, deixa eu te falar, vou passar a bola pro Rosaldo também. O ano passado, esse ano, um dos pontos onde o Cruzeiro enfrentou grandes dificuldades foi escolher campo para treinamento e a qualidade dos campos também. Esse tem sido o principal problema, porque, claro, o treinador de futebol ele é responsável para oferecer a equipe tática, técnica, mas você tem que ter um palco legal para que isso possa acontecer. Às vezes a qualidade do gramado nem permite um toque de bola, uma coisa que facilita o trabalho do treinador. É muito bom quando o treinador chega, encontra o clube com CT, o clube todo arrumado, com um campo de jogo, um gramado belíssimo, onde ele pode, estou pensando em fazer esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho eu vou colocar hoje, mas quando ele se depara com o gramado, poxa, não tem como fazer esse tipo de trabalho, porque a bola não é macia no gramado, ela não corre, ela pula. Então, esse tem sido o grande problema nesse início de temporada. Sem dúvidas, o Cruzeiro, ele possui de fato uma logística que é muito complexa, mas a diretoria tem buscado gerar todo o suporte necessário para que a gente tenha um grande período de preparação e um período de preparação com qualidade. E principalmente a imprensa, os torcedores cobram muito da qualidade do jogo, cobra muito do treinador brasileiro, mas o treinador brasileiro ele depende de um campo de qualidade para que de fato nós tenhamos a melhoria do jogo, a evolução do jogo e assim consequentemente um espetáculo de mais qualidade que seja mais atrativo para quem consome futebol. Então fica também essa dica. A Federação Alagoana também, parabenizar a Federação Alagoana através do presidente, que já é meu segunda temporada aqui no futebol alagoano, e a federação tem uma parceria importante com a empresa que vem cuidando do gramado. Eu ouvi anteriormente vocês falando sobre o gramado do Muricy. Esse ano foi uma das coisas que a gente buscou, inclusive nesse trabalho no Muricy, ter o maior cuidado possível para que a gente mantivesse sempre o gramado com o máximo possível de qualidade, para que a gente pudesse fazer um jogo dentro daquilo que a gente tinha de proposta, um jogo na maioria dos jogos mais propositivo, uma posse de bola curta,
saindo, progredindo. Então a gente, para dar qualidade ao jogo, a gente precisa também de um gramado de qualidade. Exatamente. Aliás, o futebol, os campos com bom gramado, você tem como cobrar. Mas você se depara, o Muricy tem um gramado horrível. Eu não sei agora a federação está fazendo um trabalho muito bom. Eu, no começo do ano eu não fui a Muricy, não sei como é que estava a qualidade do campo do Muricy. Tá bom, muito bom. Tá bom no muito começo bom, do ano, mas assim, parabéns. Porque, gente, é fundamental que você ofereça aos seus jogadores um palco para o espetáculo o melhor possível. Oswaldo Barbosa. Bom, Guimarães, primeiro cumprimentar o Bruno, desejar boa sorte a ele novamente nesse novo desafio no futebol de Alagoas. Eu queria abrir só um parênteses para sair um pouco desse assunto sobre o Cruzeiro, depois eu vou fazer perguntas sobre o Cruzeiro, mas porque eu ouvi atentamente o que o Bruno falou e a trajetória dele para chegar até aqui. E é muito bom a gente conversar com uma pessoa que é do futebol, que é do ramo, mas principalmente que viveu experiências nas categorias de base, como o Bruno falou aí. Eu queria perguntar a você o seguinte, Bruno, recentemente o Leandro Senna esteve aí nessa mesma cadeira que você está sentado, e nós debatemos muito o momento atual do futebol brasileiro, em contrapartida à seleção brasileira. Eu estou perguntando isso a você porque eu também joguei futebol, joguei nas categorias de base, principalmente no CSA, no Vasco, enfim, então eu passei por esse processo. E eu vejo com preocupação o seguinte, é diferente, pelo menos da minha época. Antigamente, os nossos professores, eles tinham uma preocupação muito grande de lapidar o jogador, de extrair o que o jogador tinha de melhor, mas de preparar o jogador principalmente naquilo que ele tinha dificuldade. Hoje em dia, você vai assistir um jogo de sub-15, tá lá o professor na beira do gramado, marca, encurta as linhas, baixa as linhas. Isso me preocupa muito e nada acontece por acaso. O futebol brasileiro já não é mais o melhor futebol do mundo por causa também desse trabalho que parou de ser feito nas categorias de base. Hoje em dia é um trabalho de resultado na base e não de formação de atleta e do homem principalmente. Você que trabalhou na base, como é que você vê? Boa noite, Bruno. Boa noite, Oswaldo. Satisfação de falar contigo. Obrigado pela pergunta, uma pergunta extremamente complexa, um tema muito complexo, mas extremamente também pertinente. Eu penso que ainda esses dias, inclusive, estivemos conversando, né, Robson, sobre esse tema. O tema do futebol brasileiro, acho que ele passa muito hoje pelo desenvolvimento da nossa categoria de formação. E quando você fala esses termos, principalmente tudo começou com o Brasil praticamente tendo a hegemonia do futebol mundial. Então as equipes europeias, elas buscavam alguma forma, alguma estratégia para poder nos enfrentar. E o que os europeus fizeram? Começaram a achar táticas para que, através das táticas e estratégias, pudesse equiparar, igualar o jogo e de alguma forma tentar vencer, tentar ter sobreposição sobre o futebol brasileiro, que até então tinha o melhor futebol mundial, muito por conta das qualidades individuais, como você mencionou, oriundas do futebol de rua. Mas aí é um tema extremamente complexo. As cidades começaram a ter uma evolução, os campos começaram a diminuir, começaram a ter processos mais sistematizados, o futebol brasileiro foi ficando para trás, e quando o futebol brasileiro se deu conta, começou a trazer muito daquilo que era disseminado no futebol europeu, só que esse processo, ele de fato foi mal interpretado e ainda hoje é mal interpretado no futebol brasileiro. Então, assim, eu tenho acesso a alguns conteúdos. Hoje os portugueses produzem de fato literaturas acerca do futebol, acerca do jogo. Os portugueses de fato estudam e produzem literaturas muito interessantes sobre o jogo. E eu tive acesso, as minhas bases de estudos praticamente são todas de Portugal. Eu tive acesso a alguns conteúdos e eu tenho uma percepção que o trabalho, a cópia, na verdade, a cópia que trouxeram para o futebol brasileiro foi uma cópia totalmente equivocada daquilo que é trabalhado dentro do futebol europeu.
nessas camadas, principalmente mais jovens, o europeu trabalha e muito a tomada de decisão, mas trabalha também a parte técnica do atleta e não somente a tática, enrijecendo o processo e robotizando o processo. Eu acredito e penso que o nosso futebol, para voltar a ter hegemonia, nós precisamos sim equilibrar taticamente, nós precisamos sim melhorar o comportamento desde das escolas de futebol, do processo de iniciação. Eu acredito que o atleta ele tem que sim ter esse desenvolvimento de comportamento tático, mas a gente não pode perder a nossa essência, que é a técnica. Concordo. Nós precisamos continuar sim nessas categorias de iniciação, trabalhar a técnica do atleta, mas não somente a técnica pela técnica, trabalhar a tomada de decisão para que nós possamos formar jogadores melhores. E a formação ela começa na iniciação. Uma pergunta a você para passar de novo para os companheiros aí. A gente aqui no programa, principalmente o Vanderlei, bate muito nessa tecla. O Guimarães falou agora há pouco isso, de que os times chutam muito pouco, que os jogadores chutam muito pouco. E aí eu tento passar o seguinte, na minha opinião, não é que os times chutam pouco, é que infelizmente muitos jogadores não sabem chutar. Eu imagino que você, como treinador profissional, você já deve ter se deparado em seus times, e não precisa citar nomes, claro, mas eu imagino que você já deve ter se deparado com situações de fazer trabalho de finalização, de cobrar de que os seus times, que os seus jogadores possam arriscar de média, de longa, de curta distância, mas você vê que o jogador não foi trabalhado na base para isso. Tem jogador profissional que chega no profissional que não sabe chutar com essa dificuldade, porque ele não teve essa base, ele não teve esse trabalho. Você já viveu situações assim, Bruno, na categoria profissional? Sem dúvidas, até porque no nível que eu tenho trabalhado nos últimos anos, nós de fato nos deparamos com alguns atletas que ainda continuam o seu processo de formação. O atleta, dentro do seu processo maturacional, que desenvolve nos grandes clubes do futebol nacional, participando de competições internacionais, aumentando o nível de competitividade, ele atinge o pico maturacional entre 24 e 26 anos. O atleta que desenvolve numa categoria de base do Nordeste é mais tardio, é 27, é 28, é 29. Então esse processo ele é um pouco mais lento pelo nível de confronto, pela dificuldade também que nós temos aqui. Dificilmente um clube hoje no futebol nordestino consegue desenvolver um trabalho de base sistematizado. E outra coisa que também é fundamental ser mencionado, é muita cópia, principalmente do que é exponente. E o futebol expoente maior nos últimos anos, na última década, é o futebol do Guardiola. Então é muito trabalho curto, e nós esquecemos que o jogo, ele contém um alvo, o jogo ele não é só progressão, ele é progressão e finalização. Ele não é só curto, ele tem momentos que é curto, ele tem momentos que é longo. Então nós não podemos deixar de trabalhar a essência do jogo, a essência e a lógica do jogo. E nós temos perdido um pouquinho, muito por conta da cópia descaracterizada. E hoje se fala muito em posse de bola, inteira a bola. Não adianta você ficar com a bola 80% do jogo e não sabe o que fazer com ela. Então é melhor você ter mais objetividade, ter 20%, mas você sabe quando você vai ao ataque, você tem o alvo, você vai organizadamente. Eu vejo aí os trabalhos de alguns times, toca pra lá, toca pra cá, toca pro goleiro. Aí o coitado do goleiro que já não sabe driblar, fica apertado, que o outro faz marcação alta, aí ele vai, entrega a bola, o outro faz o gol. Quer dizer, o futebol tá muito chato, tá ficando muito chato, e nós perdemos a qualidade, a habilidade, coisas que nós tínhamos no passado. Já temos alguns jogadores, mas também alguns técnicos limitam os jovens. E hoje, se um atleta faz uma firula, dá um banho de cuia, é uma coisa mais bonita, bota entre as pernas, até os jogadores ficam com raiva, os treinadores, como é que você faz um negócio desse? Como é que muito pode? Mimimi. Não é verdade? Então o futebol ficou muito limitado. E tem treinador que não gosta que o jogador faça não. Passa a bola, infeliz. Ô, Guima. Limita o jogador. E o pior do que isso que você está falando é você ouvir, como eu já ouvi, Bruno, às vezes, em entrevistas, o repórter pergunta ao treinador, o time chega no vestiário, chega no estádio pro jogo, enfim, o repórter pergunta qual a estratégia que o time vai utilizar. Não,
A gente sabe que o jogo é difícil e tal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar a bola pro adversário para tentar explorar os erros do adversário. Espera um pouquinho. Eu juro a você, isso me dói. Porque na época que eu jogava, eu queria ter a bola. Eu com a bola eu não tomo gol. Eu com a bola eu não vou tomar o gol. Aí você escuta um cara dizer que a estratégia é dar a bola pro adversário. É de doer, Bruno, sinceramente. A gente tem que sofrer, né? Aí o cara diz assim, não, soubemos sofrer. Aí é um time masoquista. É um time só de masoquista. O cara quer entrar pra sofrer. Não, eu quero entrar pra jogar, meu irmão. Eu quero ter a bola. Agora, a bola, como o Bruno falou, com objetividade. Não adianta também eu ter a bola tocando só pros lados, aí o cara vai ver lá. Tem muita gente, eu respeito. O cara tá comentando o jogo lá, você tá assistindo um jogo de futebol hoje, o cara toda hora tá distante. Fulano tem 80% de posse de bola, fulano tem 20%. Você vai olhar o placar, o cara que tá com 20 tá ganhando de 2-0. Pois é. Quer dizer, uma posse de bola sem objetividade, que ele acabou de explicar aqui, o Bruno. Então temos dois temas abordados. Essa questão da posse sem objetividade e a questão da limitação que geralmente alguns treinadores, não é generalizando, alguns, poucos, limitam os jogadores, não permitindo o drible, não permitindo a jogada mais artística. Eu penso que a posse, ela é o meio. A posse não é o fim. A posse, ela tem que ser utilizada como meio de manipulação para que a equipe consiga progressão, consiga sobreposição sobre a organização defensiva do adversário, mas com objetividade e principalmente o jogo é do jogador. O jogo não é do treinador e a minha função enquanto treinador é devolver o jogo ao jogador. E como eu devolvo o jogo ao jogador? Proporcionando autonomia ao jogador, mas uma autonomia dentro de um norte organizacional para que o atleta de uma organização, né? De uma organização para que o atleta tenha um norte, para que a partir desse norte o atleta tenha autonomia de tomar as suas decisões. Inclusive nessa questão autonomia, quando o senhor fala, tem alguns atletas que também dizem que não conseguiu render tanto porque ele se desenvolve com mais competência em determinado setor do campo, mas o treinador pediu que ele fizesse uma função diferenciada. Nesse caso, o senhor acha ideal que ele atue realmente naquela função com a competência e habilidade que ele possui? Eu não vejo o jogo por função, por posição. Eu vejo o jogo muito por função. Então eu busco nas minhas equipes com que os atletas se sintam confortáveis, porque o conforto ele vem da confiança. E quando o atleta consegue se conectar consigo mesmo, quando o atleta tem confiança, quando o atleta acredita e está habituado a fazer dentro da função que ele tem preferência em exercer, acredito que a gente consegue extrair o máximo possível daquele jogador. Então eu não vejo futebol por posição e sim por função. Vanderlei. Bruno, boa noite, Bruno. Vanderlei. Olha, é o seguinte, eu vejo muito no futebol de hoje a utilização do goleiro. Hoje parece que ele tem uma função que parece até goleiro de futebol de salão, né? Futebol de salão. Essa história dessa bola voltando o tempo todo para o goleiro, do goleiro para o lateral, do lateral para o zagueiro volta para o lateral. Ontem eu vi isso o tempo todo também, na partida entre Vasco e Corinthians. E eu tô vendo no futebol brasileiro colocar essa prática. O que você me diz? Isso é uma prática hoje, tem que ser implantada? Ou você acha isso correto? Porque para mim, meu irmão, o futebol ficou muito chato com essa jogada. Uma jogada que fica voltando a bola o tempo todo. O time avança, de repente ele para no meio campo, ele volta pro goleiro para poder o goleiro começar tudo de novo. Me explica aí, o que é isso que está acontecendo no futebol brasileiro? Vanderlei, boa noite, excelente pergunta, muito obrigado. Eu penso que se eu posso jogar com 11, por que eu vou jogar com 10? Agora, desde que se tenha uma objetividade. Sim. Geralmente, as equipes que trabalham com o goleiro, auxiliando no processo de organização ofensiva, elas pretendem atrair o adversário. Então é um movimento de atração para que a equipe adversária faça um movimento de subida de bloco, para que posteriormente essa equipe consiga ganhar profundidade. Então, por trás dos movimentos há um mecanismo
e principalmente uma ideia. Até porque se joga hoje, né, Bruno, num curto espaço de campo, que se você não fizer isso, dificilmente você quebra as linhas de marcação. Mas, Oswaldo, você atrai o adversário para você, justamente para você ter o espaço para essa profundidade. Agora, como ele falou, com uma posse de bola com qualidade, sim, porque realmente, senão se torna uma coisa chata, como você colocou, e sem função, sem objetividade. Você vai ficar tocando para lá, para cá e não vai ter objetividade. E o que eu tenho visto também é muitos times nesse toque de bola perder a bola e tomar gol. Isso eu tenho visto. Mas é o risco. Inclusive o São Paulo risco faz parte do jogo. Jogada. Eu nunca vi um time para jogar tão voltando a bola como o São Paulo. E o São Paulo já tomou gols devido à falha, né? Nesse toque de bola, ele perde a bola. É uma coisa muito perigosa. É um jogo perigosíssimo, mas como é uma tática empregada no futebol, a gente vai ter que assistir isso aí. Mas, Wanderlei, o futebol em si, ele é um jogo de risco. Não, se você parar para analisar o futebol de uma forma mais contundente, o futebol ele é um jogo de risco, independente da zona ou da movimentação, é um jogo de risco. É um risco treinado, um risco calculado. Agora sim, eu penso que o risco treinado e o risco calculado, por trás de tudo isso tem que existir uma intenção. Se existe uma intenção, aí sim, mas gerar posse para trás é uma posse totalmente ineficiente, aí eu concordo com você. Pronto, é uma posse que não tem eficiência. Mas uma posse que é gerada para o goleiro como um movimento de atração, para uma abertura de profundidade, uma abertura de última linha defensiva, aí sim, eu acredito que sim, vale a pena. Agora você tá vendo, Wanderlei, que futebol dá tanto trabalho, ser técnico de futebol dá tanto trabalho. E eu fui convidado certa vez e não aceitei, preferi ficar aqui no meu cantinho, preferi ser a pedra do que a vidraça, porque eu tava olhando aqui o seguinte, o Bruno tinha muito mais cabelo o ano passado como técnico do Rio Branco e esse ano como técnico do Muricy, viu? Pra você ver, Wanderlei, como treinador de futebol tem uma vida difícil, Wanderlei. Agora, porque na minha época não era assim não, na época que eu assisti muitas partidas, vi jogar, eu também joguei. Olha, não era, a bola era sempre pra frente, meu irmão. A gente batia, era pro gol, era pra atacar. O negócio é atacar, não tem negócio de estar com bola para trás, para lá. O negócio é atacar, é colocar o adversário no campo dele, é pressioná-lo, é chegar em cima, é fazer gol. O negócio é fazer gol. Você só ganha a partida se você fizer gol. Mas hoje não, é um toque de bola enjoado que eu vou te contar, meu irmão. Oswaldo, futebol, infelizmente, nós vivenciamos uma cultura extremamente resultadista e reducionista, onde somente o vencedor é bom e quem perdeu não presta, não tem qualidade. E não é assim que funciona. O futebol, ele é um esporte. Eu já perdi, eu já ganhei, eu já perdi e também já empatei. E nem por isso eu desisti de estar trabalhando com futebol. Então nós temos que ter a consciência que o jogo, ele é extremamente imprevisível. O jogo de futebol ele é caótico, ele é imprevisível e nem sempre a melhor equipe ganha. Então, por isso o futebol ele é extremamente apaixonante. Professor, hoje o time está treinando, está trabalhando. O campeonato começa dia 20 de janeiro, uma competição curta e até ingrata, porque você prepara 2 meses um time de futebol para jogar 7 partidas e você ainda tem que, em meio a tudo isso, uma outra competição. Você joga quarta, joga domingo, quarta, domingo e tem que ter resultado nas 2 competições porque as 2 são importantes. O elenco já está formado, já está todo mundo contratado, vai analisar ainda, algum amistoso será feito, qual é a pretensão do técnico Bruno Monteiro com relação a essa fase de preparação do Cruzeiro? Você falou que o Alagoano tem aproximadamente 7 jogos na primeira fase. Isso. Concorda comigo que a cada dia mais o futebol está elitizado? Isso, infelizmente. É aquele negócio, fazer por fazer. Nós vamos ter uma competição, não é porque a gente tem que fazer. Por obrigação, mas não é prioridade, nem para a CBF. As federações acatam tudo que a CBF coloca, né? Então, vocês vão disputar um campeonato curtíssimo,
Quem quiser que se lasque pra lá depois, não é verdade? Quem quiser que arrume lavado de roupa. Essa é a grande verdade. Quem tem calendário tem, quem não tem se ferre. Mas que é um absurdo, né, Guimarães? Eu costumo dizer o seguinte, e já disse isso conversando com companheiros até de imprensa do Sudeste, enfim, do país, porque lá eles defendem muito o fim dos estaduais. Eu sou extremamente contra o fim dos estaduais. E eu já disse, certa vez conversando com 2, 3, eu dizia o seguinte: olha, a gente não pode tratar o futebol brasileiro como se trata o futebol europeu. Nós somos um país continental. Nós temos jogadores de futebol. O futebol, ele emprega direto e indiretamente milhares de pessoas no Brasil inteiro. É lá do norte ao sul. A diferença é que quem joga no sul e no sudeste, você pode ter um salário e tem muito maior. Mas proporcionalmente, aquele mesmo jogador que joga no norte, ele também sobrevive do futebol. Ele também sustenta a sua família no futebol, como jogador, como treinador. E a gente não pode pensar somente em 10, 11, 20 times no Brasil. A gente tem que pensar que o futebol hoje emprega milhares de profissionais, técnicos, jogadores, roupeiros, massagistas, enfim, todos eles que trabalham diretamente e indiretamente no futebol. Eu sou extremamente contra o fim dos estaduais. A gente não pode tratar o Brasil como, e o Bruno já trabalhou, na 6ª divisão da Alemanha, quer dizer, como se trata na Europa. Isso é um absurdo, eu acho isso desumano. Professor, a sua opinião sobre esse assunto de campeonatos tão curtos e de uma responsabilidade tão grande, calendários pequenos. O amigo mesmo terá 3 meses de calendário e depois o Cruzeiro para, porque não tem mais competição a disputar. Acredito que nós já conversamos, inclusive, sobre a cultura do futebol brasileiro. E acabar os estaduais vai totalmente contra a cultura do futebol brasileiro. É nos estaduais que surge um Thiago Carpini, é nos estaduais que surgem inúmeros jogadores que estão nos estaduais por equipes pequenas, e no segundo semestre vem para um CRB, vem para um CSA, vem para um Juventude que teve acesso, vem para um Vitória que montou uma equipe com atletas até então desconhecidos do cenário do futebol nacional. Na 6ª divisão do futebol alemão são 10 meses de calendário. Tudo bem, proporcionalmente o aspecto econômico da Alemanha e de outros países do continente europeu é surreal comparar com o nosso aspecto econômico, mas com boa vontade dá sim para fazer melhor, dá para fazer mais bem feito, porque era feito até, acredito que 3, 4 anos atrás, uma competição um pouquinho mais alongada, e a gente está cada vez mais encurtando. A cada ano a CBF encurta até, infelizmente, a gente chegar ao fim dos campeonatos estaduais, e isso vai totalmente contra a cultura do futebol brasileiro. Se estamos aí há mais de uma década sem ganhar a Copa do Mundo, vamos continuar 2, 3, 4. Ô Guima, antes de fazer a próxima pergunta ao professor Bruno, gostaria de indagar aqui ao professor Robson, que ele pudesse falar um pouco sobre por onde ele já passou, se já havia trabalhado com o Bruno, como houve esse acerto aqui para o senhor pudesse chegar e contribuir com o trabalho do Bruno Monteiro. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. Bom, eu me chamo Robson Dias, né? Sou de São José dos Campos, São Paulo. E assim como o Bruno, também tive uma experiência no futebol de base, Campeonato Paulista, categoria sub-15, 17, sub-20 e um pouco do profissional. Depois tive experiência em outros estados, Paraná, Roraima, Minas Gerais, e agora vim cair aqui no Nordeste, é a primeira vez, mas já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês aí e estou bem feliz de estar aqui, mesmo com essa temperatura alta. Tem que se acostumar, né? Mas assim, a oportunidade de trabalhar com um professor que a gente vem conversando já há um tempo, né, professor? Tivemos uma relação aí, conversando por telefone, essas coisas, um monitorando o outro. Eu acompanho a carreira do Bruno já tem um tempo e fico surpreso, né, pela idade dele e ter tanto conhecimento e ter tanta capacidade de conhecimento do futebol e gerir o futebol como ele está gerindo. Então tivemos essa amizade interligada por atletas que trabalhou com ele e trabalhou comigo,
E muito feliz de agora estar aqui. Quase tivemos a oportunidade no ano passado de estar fora do país junto, né? Só que não. O primeiro convite, né, Robson? Não concretizou. Primeiro convite para o futebol angolano, onde eu recebi o convite para trabalhar na equipe da primeira divisão de futebol angolano e acabei permanecendo na equipe do Muricy. Foi isso, né? Daí teve o convite. E também acredito que não foi naquele momento que Deus permitiu. Porém, agora estamos tendo essa oportunidade. E bem feliz por estar aqui, vivendo o Nordeste, vivendo o Campeonato Alagoano, com uma expectativa muito grande do que a gente vai ver aqui. Buscando conhecimento, pesquisando, vendo os clubes e entendendo a dinâmica toda aqui da região. Obrigado, professor. Vou voltar aqui para perguntar ao professor Bruno Monteiro. Professor, com relação a esses jogos, treinos que o senhor falou, já tem algo definido com relação a equipes? Serão equipes profissionais ou aquelas equipes formadas, chamadas de seleções locais, mais para que a equipe possa ir conhecendo os companheiros, no caso o próprio Cruzeiro, ou já tem algo mais forte, programado, para que esses atletas possam ter um jogo mais, de certa forma, forte? Vitor, veja bem, tudo começa do nosso processo de montagem e de pré-temporada. Nós temos uma pré-temporada de fato alongada, uma pré-temporada anormal, hoje, para o nosso calendário congestionado do futebol brasileiro, e nós temos buscado nas nossas diretrizes de montagem do Cruzeiro para 2024 atletas que estejam performando, que estejam com minutagem alta, atletas que tenham o DNA de campeão, atletas vencedores por onde passaram, mas de fato também nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade. Nós temos atletas que já estão com pré-contrato assinado, que ainda não foram apresentados e que ainda não apresentaram e que estão em finais de competições. Então, nesse primeiro momento, nós temos buscado sermos o máximo possível didáticos. Os 2 primeiros jogos treinos serão contra equipes amadoras e posteriormente teremos 4 jogos treinos contra equipes profissionais, que é quando de fato nós teremos um grupo mais robusto para que a gente possa ter parâmetros melhores em relação ao elenco que nós montamos para a temporada de 2024. Com relação ao elenco, né, a gente observa algumas peças que são experientes, já tem, como o senhor falou, né, bastante minutagem, acostumado a ganhar campeonatos, e isso é importante, né, para mesclar com os jovens que estão nesse elenco do Cruzeiro. Também alguns atletas sendo utilizados da base. Também o Cruzeiro tem essa situação de promover jovens. O time vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, então tudo isso é importante, né, Bruno, para que a equipe possa desempenhar um bom papel em 2024. Importante, Vitor. O Cruzeiro, ele tem um trabalho muito especial. Desde a sua fundação, preconiza pelo trabalho de base. Nós temos absolvido nesse primeiro momento alguns atletas com muita qualidade, atletas promissores, ativos importantes para o clube, e consequentemente nós buscamos montar um grupo, trazer alguns atletas mais experientes, como é o caso do Michel, como é o caso do Juan e outros atletas, até para não acabar entregando o Evandro, outra, né, contratação. O Evandro que trabalhou com o senhor. Atletas mais experientes, assim, para que a gente possa... Pelo que eu soube e vi, tem também o zagueiro Ítalo, né, que eu não sei se o senhor vai falar sobre ele, até porque ele não chegou ainda, mas é um jogador experiente, né, que já passou também por várias equipes aqui do futebol do Nordeste. São peças importantes para o seu elenco, né? Vitor, então, na verdade, hoje nós temos um grupo já em si muito heterogêneo no aspecto da idade, com a média de idade de 26,2. Nós já temos inclusive esses dados estatísticos. Até parabenizar ao Branco, que trouxe todos esses dados, né? Uma equipe extremamente, uma média extremamente ideal, como eu mencionei aqui para vocês, entre 26, 27, 28 anos é o pico maturacional desses atletas que trabalham nesse nível hoje. Então nós temos aí tido muito cuidado em relação a esses atletas que estão nesse primeiro momento trabalhando juntamente conosco, porque nós sabemos que são atletas que têm grande potencial, são atletas que são ativos do clube, e o clube também tem grandes perspectivas nessa temporada de 2024. Então nós temos um grupo heterogêneo no aspecto da idade, mas um grupo muito homogêneo
no aspecto qualitativo. E toda a montagem desse elenco, professor, foi com a sua participação em consonância aí com a diretoria, ou o senhor já encontrou alguns atletas que já estavam contratados quando da sua contratação para o clube? Na verdade, a contratação, todas as contratações foi em conjunto com a diretoria. Então fiz sim a indicação de alguns nomes, outros nomes eu tive a participação, aprovei para que nós pudéssemos montar um elenco equilibrado e um elenco também que possuísse em cada posição função atletas com características diferentes, para que nós possamos tanto fazer um jogo mais físico, um jogo de imposição, assim também um jogo mais técnico, um jogo mais cadenciado. Então nós tivemos também cuidado de ter um lateral mais agudo, outro lateral mais construtor, um atacante com mais característica de 1 para 1, um atacante, um 9 de área, outro 9 de movimentação. Então, para que a gente tenha essa variabilidade, eu tive participação sim, juntamente com toda a diretoria, no aspecto da montagem do elenco para 2024. Muito bem. Antes de encerrar a entrevista, Oswaldo, estamos em cima do laço do intervalo comercial. É só a última colocação. Pois não. Rapidinho. Porque seria injusto de minha parte, viu, Bruno? E aí, aproveitando a oportunidade, porque é muito fácil, a gente lá na cabine com o microfone na mão e você lá na área técnica. E já fiz algumas críticas, mas críticas sempre construtivas. Mas você procura se policiar um pouco. Eu vejo que às vezes você passa um pouco do ponto no seu comportamento ali na área técnica. Foi assim com o Rio Branco, foi assim com o Muricy, esse ano inclusive em Arapiraca, no jogo da semifinal. Você tenta se policiar ou não tem jeito? Inclusive estilo Celso Teixeira 2. Eu falei isso, inclusive. Eu digo, será que o Bruno é o genérico do Celcinho, do Celso Teixeira? Acho que não, vamos lá. Quem me conhece no dia a dia, quem trabalha comigo, sabe bem do meu comportamento. Eu estou no futebol pelo amor que eu tenho pelo jogo, pelo amor que eu tenho pelo futebol, e às vezes, de fato, acabamos extrapolando, mas muito por conta do querer vencer, do querer ganhar, e às vezes sim, a gente passa um pouco do ponto. Inclusive ano passado, nesse acontecimento específico que você mencionou, eu passei as duas competições sem nenhuma expulsão. Já vinha de um ano anterior também sem nenhuma expulsão, e acabei até perdendo uma aposta para meu pai, que a gente tinha essa aposta. Ele já vinha tendo essa cobrança também da minha esposa, vinha tendo essa cobrança em casa, vinha tendo algumas expulsões em outras temporadas, mas já fazia praticamente 2 temporadas que eu não tinha expulsão. A expulsão no pós-jogo contra o Asa ocorreu a partir do momento que eu entrei em campo. Então o motivo maior da minha revolta, da atitude que eu tive, foi pela atitude da arbitragem. A partir do momento, até nas imagens, a partir do momento que eu entrei no campo, o árbitro já veio com autoritarismo e não com autoridade. O árbitro é uma autoridade do jogo, mas ele não pode jamais agir com autoritarismo. E a partir do momento que ele levantou o cartão, o meu questionamento para ele foi: por que você me expulsou? Por que você me expulsou? Porque é algo que eu não quero jamais ficar marcado na minha carreira por expulsões, por confusões, por tudo que desvia o foco do meu trabalho. Porque o meu trabalho e a competência, eu acredito que principalmente nesses últimos 2 anos, que eu tive aí 2 confrontos que talvez poderia até mudar o patamar da minha carreira, que foi justamente contra a equipe do Asa. Foi a decisão de um jogo que valia o jogo do acesso em uma competição nacional com 30 para 31 anos de idade, e uma final de campeonato alagoano, uma das competições de maior relevância no mercado do Nordeste. O Asa tem sido a pedra no sapato do senhor, né, professor? Em parte, sim. Quem sabe esse ano. Em parte, sim. Quem sabe esse ano. Mas com orçamentos menores, nós temos conseguido fazer jogos extremamente competitivos e equilibrados. A diferença até agora foi de 1 gol. Bem, para encerrar a entrevista com o professor Bruno Monteiro. Professor, adepto de qual sistema de jogo? Se bem que uma vez ouvido um treinador disse: professor, qual o esquema que o senhor trabalha? Eu trabalho 4-4-4, eu sei 4-4-8, 4-12. Meu Deus do céu, não entendo mais nada de futebol, né? Qual o sistema que o amigo prefere trabalhar com o elenco? Sou adepto de todos os sistemas, desde que encaixe com as características dos meus jogadores. E depende do adversário também? Dependendo também do adversário, mas principalmente, além do sistema das plataformas táticas, eu acredito muito nos conceitos, muito nos comportamentos. Por isso, desde o meu primeiro dia de pré-temporada, nós iniciamos trabalhando comportamentos defensivos,
comportamentos ofensivos, das transições e também das bolas paradas. Ano passado eu fiquei muito marcado pelas bolas paradas ofensivas no Muricy, inclusive contra o próprio Asa. Nós tivemos ali muita felicidade de fazermos 3 gols no jogo lá em Muricy, mas nada é por acaso, é fruto de muito trabalho, muita insistência e de uma coisa chamada hábito. Muito bem, Essa professor. pergunta do Guimarães me lembrou um repórter que disse: professor, como é que o time vai jogar? Esse treinador nem é vivo mais não, viu, Vanderlei? Já é falecido. Aí o repórter perguntou: professor, lá no Rei Pelé isso. Eu era inclusive repórter na época. Como é que o time vai entrar? Aí ele disse: um atrás do outro. Aí ele disse: não, professor, eu quero saber como é que o time vai jogar. Ele disse: de chuteira, meião, calção e camisa. Você rapaz, que ignorância também, professor. Aí fica difícil. Ô, professor, um abraço, prazer enorme. É verdade, vocês estão em casa. Sempre que um bom papo é um bom papo sempre, independente da competição em andamento. Eu acho que vai ser bem legal sempre estar batendo papo com vocês sobre outras coisas, questões de futebol, seleção brasileira, Diniz, essa loucura que está sendo essa espera sofrida do Ancelotti, enfim, futebol brasileiro, e vamos discutir isso aqui com mais tempo, sempre. A presença de vocês vai ser muito importante. Agradeço pela participação, agradeço também pelo convite de todos e fico à disposição. É sempre bom estar falando sobre futebol, principalmente tendo conversas de alto nível. Professor, um abraço também, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado a todos da mesa aí, é isso que o Bruno falou, estamos à disposição também aí pro que precisar aí para conversar. Vamos sim. Valeu. Rafael, meu irmão, um abraço, campeão. Nós vamos ao intervalo, voltamos na sequência, o Asa com o goleiro Bruno, daqui a pouquinho então com Jânio Barbosa. Energia na 96 é só alegria. Sinta a energia na 96 é só alegria. 96